Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de Git. Bom, nessa aula eu vou apresentar para vocês a ferramenta GitHub. O GitHub é um site que une duas principais funcionalidades: repositório remoto de código-fonte Git ou de outros versionadores e a característica de rede social. O GitHub, unindo essas duas características, ele praticamente revolucionou a forma como o mundo vê código-fonte open source. Uma vez que você pode estar disponibilizando o seu código-fonte open source no Git, e você pode também estar visualizando o código-fonte open source de outras pessoas ou de outras empresas, tá certo? Então, se você entrar aqui, por exemplo, github.com/gpz98, vocês vão estar tendo acesso à minha conta do Git, com todos os meus códigos-fontes, como por exemplo esse projeto Django OpenShift 1.8, que é um código-fonte, é uma adaptação do Django para o OpenShift open source que eu criei há um tempo, tá certo? Que é já um projeto pronto para você hospedar a versão 1.8 do OpenShift, do Django no OpenShift. Outros projetos também, como esse Projetar, Play English, Mob, vários projetos que eu já criei e disponibilizei de forma open source, tá certo? Aqui há um meu histórico de commit, né? O tempo, quanto mais escuro tá o verdinho aqui, mais eu trabalhei na época. Então aqui, ó, 2 contribuições, nesse dia aqui 10 contribuições, 6, tá certo? 11. Então aqui tem seu histórico de trabalho. Então é uma ferramenta bem bacana, bem legal, e a gente vai estar utilizando ela nesse curso para vocês aprenderem a utilizar o Git e hospedar o seu código-fonte de forma remota. Isso vai possibilitar com que você compartilhe o seu código-fonte com outros programadores. E esses programadores podem estar trabalhando junto com você, subindo o código-fonte para você, para o seu repositório, e você baixando para sua máquina, tá certo? Bom, então a primeira coisa que vocês vão fazer é clicar aqui nesse botão Sign Up e vão criar o seu cadastro, tá certo? Você vai preencher tudo aqui, vai criar o seu cadastro, depois você vai logar, tá certo? Então aqui eu já tenho uma conta pré-criada. Deixa eu ver se eu lembro a senha. Isso, então criei a senha, eu criei o usuário, loguei aqui com esse usuário. Estou aqui agora na tela do GitHub, na tela inicial do GitHub. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um novo projeto, tá certo? Isso aqui é a criação de um novo repositório. O repositório é uma pasta, um local lá no GitHub onde você vai armazenar o seu código-fonte, tá? Então vou criar aqui um projeto chamado proj1, tá certo? Você pode dar uma descrição para ele, descrição do meu primeiro projeto, tá certo? Você marca ele como público ou como private. Private as pessoas não poderão ver o seu fonte, e público as pessoas poderão ver o seu fonte. A diferença é que para você ter o private, você tem que ter a conta paga do GitHub. Então a gente vai usar a versão pública para a gente utilizar o que é gratuito. Quando você marca esse botão aqui, ó, initialize this repository with a readme, o que isso vai fazer? Já vai criar o repositório com um arquivozinho chamado readme. Se você não marcar, ele vai começar com um repositório vazio. Eu vou mostrar a diferença entre os dois. Primeiro eu vou marcar e vou mandar criar o repositório. Quando eu crio o repositório, com ele marcado, já tem aqui, ó, readme.md. Eu posso editar esse arquivo aqui, tá certo? Que já vem com a descrição do meu primeiro projeto. Então já criou um arquivo com um arquivozinho para mim. Como é que eu faço para eu baixar esse projeto para minha máquina? Eu vou vir aqui em clone or download, certo? Vou dar um Ctrl C nele aqui. E vou vir aqui na minha pasta do Git, vamos supor que seja o dev1, e vou dar um git clone. Clonei. Quando eu clono esse repositório, aparece aqui a pasta proj1. Se eu entrar lá dentro, tem o readme.md. Olha lá, com aquele conteúdo que a gente tinha visto. Tá certo? Agora eu vou fazer uma edição nesse arquivo. Fiz a edição e salvei. Tá certo? Se eu fizer um git status, agora eu tenho aqui, ó, que o meu arquivo foi modificado. Tá certo? Então,
eu vou tentar agora subir isso para o meu repositório. Vou fazer aqui um git add ponto, git commit, first commit, primeiro commit. Vou tentar fazer um git push orange master. Vamos ver o que isso vai me dar. Quando eu fiz aqui git push orange master, a primeira coisa que ele fez foi pedir o login do GitHub. Então eu vou colocar aqui contato@programefácil.com.br e a minha senha. Ok. Se ele autenticar e o usuário que você está digitando aqui tiver direitos de edição naquele repositório, tá? Tem que lembrar, porque, ou seja, você não pode logar com qualquer conta do GitHub e subir código-fonte para o repositório dos outros. Você tem que ter direito de edição naquele repositório, a menos que seja um fork, que é assunto das próximas aulas. Mas até então, ele autenticou e esse usuário aqui tem direitos de edição naquele repositório, automaticamente o código-fonte vai subir. Então, se eu der um Ctrl R aqui, ó, tá aqui, ó, edição. A palavrinha que eu coloquei lá no final, edição, certo? Se eu clico aqui, tá aqui, edição. Agora, eu posso vir aqui no histórico de commits. Tem aqui dois commits. O primeiro é o commit inicial, né, que criou o repositório. E aqui o meu commit chamado first commit, onde ele mostra para mim aqui a linha que eu editei. Tá certo? Então, é uma ferramenta bem legal que vai fazer com que a gente consiga ver graficamente o que foi feito no nosso código-fonte, tá certo? Agora, eu vou mostrar algumas coisas que mudaram para vocês aqui, como por exemplo o git remote-v. Remote-v. Quando eu dou um git remote aqui, ele vai mostrar que agora o meu remote é aqui, ó, github.com/programefácil proj1.git, tá certo? Se eu olhar aqui aquele nosso outro repositório e fizer um git remote -v, veja que o remote dele é aqui a minha própria máquina, pois eu tinha clonado o repositório que ficou nessa pasta git, tá certo? A pasta repo. Então, essa que é a diferença dos oranges, tá ok? Então, eu posso ter vários oranges, eu posso ter vários locais para onde eu vou mandar um código. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou voltar aqui e a gente vai criar um novo repositório chamado repo mesmo, igual tá aqui, ó. Vou clicar nesse maisinho aqui, New Repository. Vou chamar ele de repo. E agora, eu não vou marcar para ele inicializar. Ou seja, o repositório vai ser criado, mas ele não vai ser inicializado com nada. Ele até dá algumas instruções aqui, mas eu vou seguir elas com vocês. Primeiro ele manda criar o arquivo readme, dá o git init, o git add, não. Isso aqui não precisa, tá? Vai precisar disso aqui, ó, git init. Quando eu entro aqui na minha pasta repo, se eu dou um ls-la aqui, ele vai mostrar que já tem uma pastinha .git aqui, que é uma pastinha que inicia com um ponto, quer dizer que ela é um arquivo oculto, ela é uma pasta oculta. Então, isso aqui é o mesmo quando eu faço git init, é isso que ele cria. Então, não precisa de eu realizar aquele git init lá, porque a minha pasta já é um repositório git. Agora, eu vou adicionar os arquivos. Adicionar os arquivos também não vai precisar, porque eu já fiz, se a gente fizer um git-k aqui, ó, a gente já fez vários commits antes, tá? Então aquela instrução lá está pedindo apenas para que a gente faça pelo menos um primeiro commit, que é o git add e esse git commit. O único passo que a gente vai ter que fazer é isso aqui, ó, que é adicionar um novo remote. Só que ele não vai chamar Orange, ele vai chamar GitHub. Então eu vou copiar o código aqui, vou adicionar. Eu vou editar, ó. Ele vai adicionar git remote add, vai adicionar um novo remote. Esse aqui vai chamar GitHub e passo o endereço dele. Quando eu faço git remote aqui agora, -v, eu passo a ter o remote, tanto para fetch quanto para push, que é aqui na minha máquina, mas agora eu também tenho um repositório remoto, que é esse meu repositório aqui, né, que a gente acabou de criar. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, git push -o orange master, eu vou ter que editar isso aqui porque eu não criei ele com o nome de orange, eu criei ele com o nome de GitHub. Então vamos fazer isso lá, git push -o GitHub master, ou seja, então eu vou subir o branch master para onde? Para o GitHub. Apertei Enter aqui, vamos esperar ele fazer aquele processo de validação. Olha lá, pediu aqui o meu username, né? Então, contato @
facil.com.br e a minha senha. Ok. Agora ele vai fazer a autenticação, vai comprimir todos esses objetos, ou seja, todos os commits que foram feitos e vai enviar isso para o meu novo repositório. Se eu atualizar a página aqui, o que acontece? Agora eu tenho aqui o meu file.txt, que sofreu todas aquelas modificações. E também tem aqui os 5 commits que a gente fez na última aula. Olha aqui, tudo que a gente fez e desenvolveu, está aqui, bonitinho, com data, hora, lugar, com tudo que foi adicionado, a linhazinha verde do que foi adicionado, com as descrições dos commits, tá certo? Aqui, ó, criando uma nova funcionalidade, do jeitinho que foi feito aqui na minha máquina. Então, independentemente de eu já ter o repositório criado, eu já posso eu posso começar o meu projeto com Git, cria uma pastinha, dá um git init e começa a fazer commit. Ainda que você não tenha internet, se você estiver trabalhando na fazenda, dentro de um avião, você pode criar o seu repositório, começar a subir código-fonte, começar a commitar código-fonte sem problema nenhum, tá ok? Que depois, quando você tiver internet, você vai poder criar o seu repositório e subir seu código-fonte sem perder o seu histórico de commits, tá certo? Então, essa aqui é uma grande vantagem, uma grandíssima vantagem de você trabalhar com Git e com GitHub, né? Porque realmente são a união de duas ferramentas muito poderosas e muito flexíveis, tá ok, gente? Bom, então para essa aula é isso, tá ok? Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento no curso, a gente vai ver outros conceitos importantes do Git, mas até então, com o conhecimento que vocês já têm, já não tem mais desculpa para vocês não estarem versionando seus códigos fontes, ok? Tudo que vocês fizerem tem que estar versionado, tem que estar no Git, para evitar perda de código e até mesmo para vocês estarem praticando o uso da ferramenta, tá ok? Bom, caso tenha sobrado alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem estar postando no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail. Um grande abraço e até mais.